Minha família tramou um plano para me encurralar com um empréstimo falso para o MBA da minha irmã. Em vez disso, transformei o fundo dela em uma bolsa de estudos e desapareci sem deixar rastro. Meu nome é Clara, tenho 23 anos, e minha própria irmã me empurrou num lago e riu enquanto eu me afogava. Nosso encontro familiar anual acontecia na cabana à beira do lago da família da minha mãe, uma propriedade herdada por gerações. O ar cheirava a pinheiro e fumaça de churrasco. Primos distantes, que eu só via uma vez por ano, estavam todos reunidos, rindo e conversando. Por fora, parecia o retrato perfeito de uma família americana feliz. Mas, para mim, era apenas mais um palco para o espetáculo favorito da minha família, no qual eu interpretava o mesmo papel ano após ano. A irmã mais nova, confiável, responsável e completamente invisível. Minha irmã mais velha, Sofia, era a estrela do show. Aos 25 anos era sociável, atlética e tinha o dom de fazer qualquer pessoa se sentir sua melhor amiga. Logo antes de pedir um favor, ela estava na beira do velho cais de madeira, segurando uma lata de cerveja e contando aos primos uma história exagerada. Só estava passando para pegar um refrigerante da caixa de gelo. Ei, irmãzinha, disse ela, arrastando as palavras com um sorriso zombeteiro nos lábios, pensando em todo aquele dinheiro que sua avó deixou para você. Ignorei-a e estendi a mão para pegar uma lata gelada. Era o tema favorito dela, minha herança, não nossa, mas minha. Uma realidade que incomodava minha família todos os dias. Não seja assim, insistiu ela, colocando-se na minha frente. Tentei contorná-la, mas ela pôs a mão no meu peito. Você sabe que é sempre tão séria. Precisa se soltar um pouco. E então me empurrou com força. O mundo inteiro girou. Num instante eu estava na madeira firme do cais. No seguinte, caía de costas nas águas turvas e surpreendentemente geladas do lago. O frio foi como um soco no peito, tirando todo o ar dos meus pulmões. Emergi cuspindo e ofegante, com os cabelos grudados no rosto. Minha cabeça afundou de novo enquanto eu tentava me orientar. Antes mesmo de conseguir respirar direito, ouvi as risadas vindo do cais. Sofia dobrava-se de tanto rir, apontando para mim. Não seja tão dramática, gritou ela. Meus pais, Helena e Martim, observavam da varanda. Sorriam e não faziam nada para me ajudar, apenas me viam lutar para respirar. Uma dor aguda percorreu meu ombro, onde tinha uma lesão antiga, e um pânico familiar apertou meu peito enquanto a água gelada paralisava meu corpo. Eu não estava sendo dramática. Estava em sérios apuros. E ao vê-los rindo, percebi que algo dentro de mim finalmente se quebrara. Não discuti. Não gritei. Só lutei para voltar à margem, com os pulmões em chamas. 2 semanas depois, o fundo educacional dela estava esgotado, e eu também. A viagem de volta do encontro familiar foi silenciosa. Eu estava no banco de trás, enrolada numa toalha úmida e com cheiro de mofo. O ar-condicionado do carro parecia gelo na minha pele. O chiado no meu peito havia diminuído a um sopro suave, um lembrete constante do efeito do choque térmico na minha respiração. Sofia ia no banco da frente, cantarolando no ritmo do rádio e rindo sozinha de vez em quando. Meus pais conversavam sobre o que precisavam comprar no supermercado. Era como se a última hora nunca tivesse acontecido, como se a filha mais nova não tivesse se afogado diante dos olhos deles. Mas, para mim, aquela hora parecia uma vida inteira. O frio do lago abalara meu corpo, mas foi o gelo no olhar deles que congelou algo profundamente dentro de mim. Isso trouxe à tona uma década de memórias, como um filme mudo da minha própria vida passando na minha cabeça. Lembrei-me dos meus 16 anos, orgulhosa do meu carro, um sedã velho, mas confiável, comprado com o dinheiro do meu emprego depois da escola. Uma semana depois, Sofia, cuja carteira havia sido suspensa por excesso de velocidade, pegou o carro sem pedir e bateu num poste de telefone. Quando descobri, minha mãe me chamou de lado, com uma voz baixa e suplicante. Ela cometeu um erro, Clara. Está se sentindo péssima. Seja uma boa irmã. Aquele dinheiro que sua avó está guardando para você pode cobrir os danos, não é? Acabei pagando pelos consertos. Sofia nunca disse obrigada. Lembrei do meu aniversário de 20 anos. Queria um jantar especial com minha família. Em vez disso, passei a noite transferindo $5.000 para Sofia. Ela estava em Las Vegas com as amigas e, nas palavras dela, tinha passado por um momento difícil. Quando desliguei o telefone, meu pai deu um tapinha no meu ombro. Essa é a minha menina. Sempre responsável. Minha avó, a mãe da minha mãe, tinha visto tudo. Era uma mulher calma e observadora, que construiu do zero uma empresa de sucesso no ramo da construção civil. Ela viu como eu economizava enquanto Sofia gastava sua mesada. Viu como eu estudava para minhas provas enquanto Sofia saía para festas.
Notou que eu era sempre a encarregada de limpar as bagunças alheias. Alguns meses antes de morrer, ela me chamou para sua oficina, onde o ar era espesso de serragem e verniz. Entregou-me um grosso caderno encadernado em couro. O dinheiro é uma ferramenta, Clara, explicou com uma voz suave porém firme. Ele pode construir uma vida ou servir de muleta para quem se recusa a aprender a andar. Confio que você será uma construtora. Quando ela faleceu, deixou para mim a maior parte de sua fortuna, incluindo investimentos e imóveis. Sofia recebeu uma quantia pequena, e meus pais ficaram com a propriedade familiar e uma pensão. O testamento era claro, o dinheiro era meu e seria gerido por mim. Ao completar 23 anos, minha avó tinha depositado sua confiança em mim, e não neles, e eles nunca me perdoaram por isso. Minha mãe finalmente quebrou o silêncio no carro. Clara, querida, está se sentindo melhor? Não respondi. Apenas continuei olhando pela janela. Para de ser tão infantil, reclamou Sofia do banco da frente. Foi só uma brincadeira. Sofia, disse meu pai sem qualquer tom de repreensão. Mas ela tem razão, Clara. Você sempre foi muito sensível. Cheguei em casa, tomei um banho e fui para o meu quarto. O frio já não estava só nos meus ossos, estava no meu coração. Peguei o celular e liguei para a única pessoa que sabia que entenderia. Ana disse. Éramos melhores amigas desde o jardim de infância, e ela tinha sido testemunha de primeira mão da dinâmica da minha família por anos. Eles fizeram o quê? Perguntou Ana com a voz baixa e furiosa, enquanto eu repetia o ocorrido. Imaginei-a andando de um lado para o outro no apartamento pequeno, passando a mão nos cabelos, frustrada. Eles só riram, Ana. Como se fosse a coisa mais engraçada que já tinham visto. Estou indo aí. Ela chegou em 15 minutos, com um saco de hambúrgueres gordurosos. Sentamos no meu quarto, e pela primeira vez naquele dia senti um pouco de calor. Isso não é só sobre o lago, Clara. Você sabe disso, né? Disse ela, entregando-me um hambúrguer. Não estava com fome, mas aceitei mesmo assim. Quantas vezes você já salvou ela? Quantos empréstimos você já deu a ele sabendo que nunca veria o dinheiro de volta? Dei de ombros e comecei a brincar com a embalagem. Eles não estão só pegando seu dinheiro, garota. Estão roubando sua vida. Estão te desrespeitando porque sabem que você vai aceitar calada. Você é a rede de segurança deles. O vale-prisão grátis deles. Ela se inclinou para frente, com um olhar intenso. Você já sentiu sequer uma vez que eles te amavam sem condições? Sem precisar de algo de você? A pergunta dela me atingiu com mais força do que a água gelada do lago. Tentei lembrar de um único momento em que o carinho deles não estivesse ligado à minha obediência ou à minha carteira. Nada veio à mente. O silêncio se prolongou, interrompido apenas por uma terrível e crescente compreensão. Meus olhos se encheram de lágrimas que eu nem sabia que tinha. Virei o rosto, sem querer que ela visse. Ela fingiu não notar. Depois que Ana foi embora, fui procurar um álbum de fotos antigo. Lá estávamos nós, uma família de 4 pessoas, felizes na Disney. Eu devia ter uns 10 anos. Lembrei-me da viagem. Lembrei que meu pai tinha perdido a carteira, e eu entreguei os $200 que tinha economizado para comprar um novo videogame, para ajudar a pagar o hotel. Minha mãe me abraçou e me chamou de sua pequena heroína. Na época, senti um orgulho imenso. Olhando agora para aquela foto, só vi o início de um padrão. Passei as páginas, cada imagem agradável era uma farsa. Formaturas, manhãs de Natal, aniversários. Cada marco estava manchado por uma transação, por um sacrifício meu que era esperado, mas nunca valorizado. Fechei o álbum, invadida por uma profunda sensação de perda. Não estava apenas lamentando minha família. Estava chorando a família que acreditei ter, aquela em que tanto queria acreditar. As pessoas sorridentes nas fotos eram estranhas, e eu era uma estranha na minha própria casa. Fiquei ali no escuro com as lágrimas finalmente caindo, chorando pela criança nas imagens, que só queria que sua família a amasse pelo que ela era, e não pelo que ela tinha. Nos dias seguintes, tudo foi uma farsa de cordialidade forçada. Minha família agiu como se nada tivesse acontecido, o que era ainda pior do que raiva. Isso invalidava completamente minha experiência. Minha mãe me perguntava, enquanto preparava o café da manhã: quer ovos? Sofia pedia para emprestar meu carregador de celular. Meu pai me chamava para ajudar com o jardim. Era tudo normal, e isso me deixava louca. Na noite de quinta-feira, veio o ponto de ruptura. Minha angústia se transformou em uma determinação fria e inabalável. Eu desci as escadas para pegar um copo d'água, quando ouvi as vozes dos meus pais na sala de estar. Parei no último degrau, escondida nas sombras.
Ela mal falou uma palavra nos últimos 3 dias, disse minha mãe, Helena, com frustração na voz. Esse negócio de fazer silêncio é tão infantil. Ela vai superar, resmungou meu pai, Martim, atrás do jornal. Ela sempre supera. Não podemos esperar que ela supere agora, Martim, retrucou minha mãe. Sofia precisa do sinal do MBA até o fim do mês. 55 mil dólares. Esqueceu? Claro que não esqueci. O que você quer que eu faça? Ela é adulta. Não podemos simplesmente pegar o dinheiro. Houve uma pausa. Depois, a voz da minha mãe baixou para um sussurro conspiratório. Estive conversando com minha irmã Elise. O negócio de construção do marido dela está com problemas de fluxo de caixa, uma crise temporária. E se dissermos a Clara que estamos em apuros? Que o negócio está à beira da falência e precisamos que ela coassine um empréstimo para salvar tudo. Meu sangue gelou. Ela nunca faria isso, disse meu pai com desdém. Faria, se apresentássemos da maneira certa, insistiu minha mãe. Enfatizamos a família, a responsabilidade. Dizemos que é a única forma de mantermos um teto sobre nossas cabeças. Conseguimos o empréstimo, damos os 55 mil dólares a Sofia e depois, resolvemos o resto depois. Ela tem que ser responsável pela irmã. É a coisa certa a fazer. Senti que ia vomitar. Já não era só ganância casual. Era um plano articulado. Eles não estavam apenas se aproveitando da minha generosidade, pretendiam me enganar de propósito, me prendendo em dívidas para sustentar a vida da minha irmã. Recuei das escadas com o coração acelerado, e entrei no meu quarto antes que me ouvissem. Fechei a porta, encostei as costas nela e deslizei até o chão. Uma coisa era ser dado como certo. Outra, bem pior, era ser alvo de uma conspiração dos próprios pais. No dia seguinte, tentei conversar com meu namorado, Lucas. Estávamos juntos havia quase 1 ano. Ele era inteligente, ambicioso, e eu achava que estava do meu lado. Marcamos um café, e contei sobre o lago, sobre os anos de cobranças financeiras e sobre a conversa que eu tinha ouvido. Esperei fúria. Esperei que ele me dissesse para sair de casa. Em vez disso, ele mexeu o café com uma expressão pensativa. Nossa, Clara, isso é pesado. Pesado, Lucas? Eles estão planejando me fraudar. Bem, talvez não seja exatamente fraude, respondeu ele devagar, evitando meu olhar. Talvez estejam só desesperados. Afinal, é só uma assinatura, né? Por família. Você não quer ser a responsável por destruir sua família por causa de dinheiro. Já pensou no que as pessoas vão dizer? Fiquei paralisada, com a xícara de café suspensa no ar. O que as pessoas vão dizer? Não importava o que era certo ou errado. Não era sobre o meu bem-estar. Era sobre aparências. Naquele instante percebi que minha herança não era um fardo para ele, era um atrativo. Os jantares requintados, as viagens de fim de semana, a estabilidade financeira, tudo fazia parte do que ele via em mim. Minha dor era apenas um inconveniente indesejado. Tenho que ir, disse, levantando-me de repente e fazendo a mesa tremer. Naquela noite, liguei novamente para Ana. Contei tudo, o plano, a reação de Lucas. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Depois, ela disse: Conheço uma advogada, Clara. Minha tia usou ela no divórcio. É durona e inteligente. Chama-se Marianne Keller. Acho que você deveria ligar para ela, não para processá-los, só para saber quais são seus direitos, para entender com o que está lidando. Ela me enviou o número por mensagem. Fiquei olhando para ele por 10 minutos antes de finalmente apertar o botão de chamada. O escritório de Marianne Keller ficava num prédio moderno e elegante no centro da cidade. Parecia outro universo comparado à casa suburbana da minha família. Marianne tinha uns 40 e poucos anos, olhos atentos e inteligentes, e uma postura calma e direta. Ela ouviu toda a minha história sem interromper, apenas fazendo anotações ocasionais num bloco jurídico. Quando terminei, me senti emocionalmente exausta, como se tivesse corrido uma maratona. Ela me olhou com uma mistura de profissionalismo e empatia genuína. Clara, disse com firmeza e suavidade, vamos deixar algo perfeitamente claro. Os bens que sua avó deixou para você são seus e somente seus. Você não tem absolutamente nenhuma obrigação legal de pagar pela educação da sua irmã, pelo carro dela ou pelo estilo de vida dela. A única obrigação que existe é a emocional, aquela que eles fabricaram e exploraram durante anos. Ouvir aquilo dito de forma tão clara e legal foi como se um peso físico tivesse sido retirado dos meus ombros. Esse plano que você ouviu, continuou ela com um tom mais severo, não é apenas moralmente repugnante. Beira a conspiração para cometer fraude.
Se você assinar esse empréstimo sob falsos pretextos criados por eles, será legalmente responsável. E eles sabem disso. Conversamos por mais de 1 hora. Discutimos alternativas. Falamos sobre fundos fiduciários e fundações. Conversamos sobre limites. Pela primeira vez, eu não estava apenas falando dos meus sentimentos. Estava discutindo estratégia. Saí do escritório dela me sentindo transformada. A dor ainda estava lá, uma dor surda no peito, mas pela primeira vez vim acompanhada por algo novo, um lampejo de poder, uma sensação de controle. Eles me tinham empurrado na água, esperando que eu me debatasse e implorasse antes de ceder. Não faziam ideia de que eu estava aprendendo a construir uma barragem. As 2 semanas seguintes ao meu encontro com Marianne Keller foram as mais silenciosas e intensas da minha vida. Por fora eu parecia calma e obediente. Voltei a ser a Clara de sempre. Respondia às perguntas da minha mãe sobre o meu dia. Deixava Sofia me vencer em jogos de videogame. Até ajudei meu pai a limpar a garagem. Estava interpretando um personagem, e nunca tinha sido uma atriz tão convincente. Por dentro, porém, uma tempestade rugia. Cada sorriso educado era uma fachada. Cada aceno de concordância era um movimento cuidadosamente calculado de xadrez. Eu já não era mais uma vítima à mercê dos caprichos deles. Era uma arquiteta planejando a minha própria fuga. Meu plano era testar as águas e confirmar o que meu coração já sabia. Uma noite, durante o jantar, soltei um suspiro profundo. Recebi uma notícia difícil hoje, comentei, empurrando o purê de batatas no prato. A ação de tecnologia em que investi uma boa parte das minhas economias despencou. Perdi uma quantia significativa de dinheiro. A reação foi imediata e reveladora. O garfo da minha mãe caiu no prato com um barulho seco. O quê? Quanto? Bastante, respondi vagamente, observando as expressões deles. Vai levar um tempo para me recuperar. Vou precisar ser muito cuidadosa com minhas finanças nos próximos meses. Vi tudo. Não havia preocupação comigo ou com a suposta perda financeira. Só puro pânico. O rosto da minha irmã Sofia empalideceu. Você está brincando, né? E o meu MBA? O pagamento da mensalidade vence em breve. Sinto muito, Sofia, respondi, olhando diretamente nos olhos dela. Acho que não vou poder ajudar com isso agora. Como assim, não pode ajudar? Perguntou minha mãe, Helena, com a voz subindo. Você não pode ser irresponsável com esse dinheiro, Clara. Sua avó deixou para você construir um futuro, garantir a segurança da família, não para jogar fora em ações. A hipocrisia era tão espessa que eu quase engasguei com ela. Aquilo era confirmação definitiva. Meu valor para eles não era como filha ou irmã, mas como uma conta bancária, um recurso. E agora que esse recurso parecia estar em risco, o tênue véu do carinho familiar foi arrancado, revelando a fome feia e desesperada por baixo. No dia seguinte, comecei a construir minha arca. Tive mais algumas sessões discretas com Marianne. Elaboramos a estratégia. Meus pais esperavam os $55.000 para Sofia, que estavam em uma conta poupança de alto rendimento em meu nome. Sempre tinha sido meu dinheiro, reservado para a educação dela por um senso equivocado de responsabilidade. Agora, ele teria um novo propósito. Marianne me ajudou a preencher a papelada necessária para criar uma fundação privada de bolsas de estudo. Foi um movimento jurídico simples. Eu doaria os $55.000 para essa nova organização, que, por sua vez, ofereceria bolsas a jovens carentes da minha cidade. Até demos um nome a ela, acrescentando um toque final de ironia poética. Chamamos de Fundação Wilson de Bolsas de Estudo. Wilson era o sobrenome da nossa família. Marianne cuidou da estrutura legal, eu da logística da minha partida. Sou formada em design gráfico, então enviei meu portfólio secretamente para várias empresas em uma cidade a 3 estados de distância, onde ninguém me conhecia e eu poderia permanecer anônima. Em 2 semanas, já tinha uma entrevista agendada por Zoom. Poucos dias depois, ofereceram-me uma vaga de designer júnior, condicionada apenas à verificação de antecedentes. Aceitei na hora. Encontrei um apartamento pequeno online e paguei o aluguel do primeiro mês e o depósito de segurança com uma nova conta bancária, que minha família nem imaginava que existia. Comecei a embalar meus pertences tarde da noite, uma caixa de cada vez, escondendo-as no fundo do meu armário. Minhas preciosidades, as antigas ferramentas da minha avó Ingrid, minha coleção de livros vintage de design e fotos minhas com Ana. Minha vida de verdade. Numa tarde, ouvi minha mãe ao telefone, com a voz tensa de preocupação. Ela estava na cozinha, de costas para mim. Não sei o que dizer, Elise. Você vai receber seu dinheiro. Só preciso de mais um tempo.
O negócio do Martim deu errado. Estávamos contando com isso. Me dê até o fim do ano. Pronto. Ali estava uma semente de verdade. Minha tia, sempre tão gentil comigo, era credora deles. Sua gentileza era como um parafuso de pressão sendo apertado aos poucos. Aquilo não era só sobre impulsionar Sofia. Era sobre tirá-los de um buraco que tinham cavado com a própria tia. A trapaça deles era muito mais complexa do que eu imaginara. Todas as peças estavam no lugar. A fundação estava legalmente constituída. O emprego, garantido. O apartamento, esperando. Só faltava eu ir embora. Minha família, alheia à onda gigante que se aproximava, decidiu encenar seu espetáculo final. Minha mãe anunciou que teríamos um jantar especial de reunião familiar. O tom dela era artificialmente alegre, como sempre é quando ela está prestes a pedir algo grande. Preparou meu jantar favorito, frango assado com batatas ao alecrim. Toda a casa cheirava como se estivesse se despedindo de mim para sempre. Sentamos à mesa de jantar, a porcelana fina brilhando sob a luz. Parecia uma cena de filme, um drama familiar tenso se desenrolando em tempo real. Meu pai pigarreou. Minha mãe cruzou as mãos sobre a mesa. Sofia recostou-se na cadeira com ares de superioridade. Clara, disse minha mãe com uma voz cheia de falsa sinceridade, precisamos conversar como família. Eu apenas olhei para ela, impassível. Tinha ensaiado aquela cena 100 vezes na minha cabeça. Seu pai e eu, estamos passando por um momento difícil, sussurrou ela, uma lágrima perfeita escorrendo pela bochecha. O negócio não vai bem. Estamos em crise e corremos o risco de perder tudo. Meu pai acenou com a cabeça, sério, cumprindo seu papel. Precisamos da sua ajuda, querida. Não pediríamos se não fosse questão de vida ou morte. Como eu tinha ouvido, ele empurrou um maço de papéis pela mesa, incluindo um pedido de empréstimo. Queriam que eu fosse fiadora de um empréstimo vultoso, usando minha carteira de investimentos como garantia. É só uma assinatura, disse minha mãe, suavemente com os olhos implorando. Para salvar sua família, acrescentou Sofia, o prego final no caixão. Está na hora de crescer, irmãzinha. Hora de assumir uma responsabilidade de verdade. Olhei para os papéis. Encarei as expressões ansiosas deles, a esperança desesperada da minha mãe, a exigência firme do meu pai, o sorriso arrogante da minha irmã. Vi toda a peça trágica e terrível exatamente como era, e não senti nada. A fúria havia se dissipado, deixando apenas uma calma fria e cristalina. Peguei a caneta que eles tinham gentilmente deixado ao lado dos documentos. Segurei-a por um instante. Sentia a vitória nos olhos deles. Acreditavam que tinham vencido. Então, com delicadeza, recoloquei a caneta na mesa, intacta. Levantei-me. Não, respondi. Minha voz era suave, mas ecoou pela sala subitamente silenciosa. O quê? Ofegou minha mãe. Não, repeti um pouco mais alto. Olhei cada um nos olhos. Não vou assinar nada. Virei-me e saí da sala de jantar, deixando-os atonitos. Subi as escadas, peguei as 2 mochilas que tinha preparado com o essencial, saí pela porta da frente, entrei no carro e fui embora sem olhar para trás. O clímax verdadeiro veio com uma carta, não com um grito. 3 dias depois, minha irmã Sofia entrou na agência principal do nosso banco local, certa de que meu acesso de raiva já tinha passado. Foi até a assessora de clientes de alta renda, aquela que já tinha sido alertada, para agendar uma transferência para sua matrícula. Provavelmente entrou com arrogância, esperando o tapete vermelho. Deu seu nome e disse que estava ali para acessar o dinheiro que sua irmã havia destinado ao MBA dela. A assessora, uma mulher educada na casa dos 50 anos, digitou o nome no sistema. Franziu a testa. Digitou de novo. Sinto muito, senhorita Wilson. Não vejo aqui nenhuma anotação sobre essa transferência. É da conta da minha irmã Clara Wilson, respondeu Sofia, provavelmente com irritação na voz. Mais digitação. Uma pausa mais longa. Senhorita Wilson, continuou a assessora com voz propositalmente neutra, a conta a qual você se refere foi encerrada há 2 dias. Os fundos foram transferidos. Transferidos para onde? Deve ter gritado Sofia, chamando a atenção de todos no saguão tranquilo do banco. Aquele dinheiro é meu. A assessora teria explicado, com gentileza, que os recursos estavam legalmente em nome de Clara Wilson e que ela tinha plena autoridade para movimentá-los. Mas o melhor ainda estava por vir. No dia seguinte, uma carta grande de cor creme chegou à nossa casa endereçada à senhorita Sofia Wilson.
Parecia formal e importante. Ela provavelmente a rasgou, achando que era um erro do banco que precisava ser corrigido. Dentro havia uma carta impressa em papel timbrado com relevo. Prezada senhorita Wilson. Em nome do nosso conselho de diretores, temos o prazer de informar que você foi nomeada inspiração honorária da recém-criada Fundação Wilson de Bolsas de Estudo. Uma generosa doação anônima de $55.000 foi feita em nome da sua família para oferecer assistência financeira a estudantes brilhantes e merecedores da nossa comunidade que superaram obstáculos pessoais e financeiros significativos. Eu não estava lá para ver, mas consigo imaginar com clareza o rosto de Sofia empalidecendo. Minha mãe segurando a carta, a mão tremendo enquanto lia em voz alta. Meu pai afundando numa cadeira, o rosto pálido. O dinheiro não tinha simplesmente desaparecido. Tinha sido usado para humilhá-los publicamente. Transformará-se num monumento à própria ganância deles, um lembrete filantrópico e perpétuo do que tinham perdido. Eles não tinham apenas perdido o dinheiro. Tinham perdido o controle. O poder mudará de mãos, totalmente e irreversivelmente, e eu já estava a 3 estados de distância, recomeçando. As consequências foram imediatas e exatamente como eu previra. Meu telefone começou a explodir. Minha mãe ligou. Deixei ir para a caixa de mensagens. A gravação que ela deixou foi uma aula mestra em manipulação emocional, a voz embargada por lágrimas falsas. Clara, querida, o que você fez? Houve um terrível engano. Precisa nos ligar. Estamos tão preocupados. Isso não é você. Sofia fez a ligação seguinte. Nem precisei ouvir a mensagem para saber o que dizia. Suas mensagens de texto eram um dilúvio de frases furiosas e cheias de erros. Cadê meu dinheiro? Acha isso engraçado? Arruinou minha vida. Você está morta para mim. Depois, meu pai me enviou uma mensagem fria e dura. Ligue para sua mãe. Você a deixou muito abalada. Li as mensagens, ouvi a gravação por alguns segundos e então fiz algo que deveria ter feito anos antes. Abri minha lista de contatos e bloqueei os números deles, um por um. Mãe. Pai. Irmão. Lucas. A sensação de alívio foi física, como uma respiração profunda e limpa. O silêncio que se seguiu foi lindo. 2 dias depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Era minha tia Elise. A voz dela era doce como mel. Clara, querida, sou sua tia. Sua mãe está desesperada de preocupação. Nós todos estamos. Por que você não volta para casa para conversarmos? Seja lá o que for, dá para resolver. Ela era a última esperança deles, uma mediadora gentil enviada para me trazer de volta. Mas eu conhecia a verdade. Ela não se importava comigo. Preocupava-se com o empréstimo que meus pais lhe deviam. Estou bem, tia Elise, respondi com voz calma e firme. Não há nada para conversar. Eles não são mais minha família há muito tempo. Antes que ela pudesse reagir, desliguei e bloqueei o número. Sabia que não desistiriam facilmente. Mariane tinha me alertado. O próximo passo seria uma tentativa desesperada de me controlar pelas autoridades. Uma noite, ouvi batidas na porta do meu novo apartamento. Meu coração acelerou, mas espiando pela olho mágico vi 2 policiais. Abri a porta. Posso ajudar? Você é Clara Wilson? Perguntou um deles. Sou, senhor. Recebemos uma ligação da sua família. Eles pediram uma verificação de bem-estar, alegando que estão preocupados com sua segurança. Disseram que você saiu em circunstâncias incomuns. Quase ri. Oficiais, tenho 23 anos. Não estou desaparecida. Me mudei para cá por um novo emprego. Estou perfeitamente segura. Mostrei minha nova carteira de motorista com o endereço local e meu crachá de trabalho. O policial anotou algo no bloco. Então você saiu voluntariamente? 100%, respondi. Agradeço se puderem informar a minha família que estou bem e que não desejo nenhum contato com eles. Qualquer nova tentativa será considerada assédio. Eles foram profissionais e compreensivos. Assim que foram embora, percebi que as opções da minha família tinham acabado. Tinham jogado sua última carta, e perderam. A autoridade deles sobre mim fora oficialmente revogada.
Não podiam me forçar, me influenciar ou usar terceiros contra mim. Restava-lhes apenas enfrentar as consequências de seus próprios atos. E eu, finalmente, estava totalmente livre. 6 meses se passaram. 6 meses de cura tranquila, alegre e às vezes dolorosa. Minha nova cidade era movimentada e anônima. Meu trabalho como designer júnior era desafiador e recompensador. Estava cercada por pessoas que me conheciam como Clara, a garota que entende de fontes e tem um senso de humor seco, não como Clara, o caixa eletrônico da família. Fiz algumas amizades no trabalho. Tomávamos drinks depois de uma semana difícil e fazíamos trilhas nos fins de semana. Amizades simples, sem complicações, livres do peso da história e da obrigação. Acima de tudo, eu estava cuidando de mim mesma. Encontrei uma excelente fisioterapeuta que me ajudou a superar a dor crônica no ombro. A cada exercício eu me sentia fisicamente mais forte, um reflexo da força mental que estava desenvolvendo. Por recomendação dela, comecei a fazer terapia. Conversávamos sobre limites, culpa e o que realmente significa família. Desempacotar 2 décadas de bagagem emocional era difícil, mas essencial. Numa tarde, recebi um e-mail de Amélia com um assunto que me deixou sem fôlego. Amélia era minha prima, irmã mais nova de Sofia. Tinha 16 anos, era quieta e observadora, sempre à margem dos encontros familiares. Lembro de vê-la perto do cais naquele dia, os olhos arregalados com uma expressão que eu não entendi na hora. Abri o e-mail. Oi, Clara. Não sei se você vai receber isso. Mamãe disse que ninguém deveria te contactar, mas senti que precisava escrever. Tenho pensado muito naquele dia no lago. Vi o que Sofia fez e notei que você estava realmente lutando para não se afogar. Quis dizer algo, mas fiquei com medo. Sinto muito por não ter falado. As coisas ficaram caóticas aqui desde que você foi embora. Tio Marti e tia Helena estão um desastre. Sofia foi expulsa do MBA e agora trabalha num call center. Vive furiosa. Mas tem outra coisa que você deveria saber, o motivo do desespero de todos. Ouvi minha mãe discutindo com a tia Elise ao telefone. O negócio do papai está realmente ruim. E minha mãe emprestou uma quantia grande aos seus pais algum tempo atrás. Ela ameaçou processá-los se não pagassem. Eles não estavam tentando pegar seu dinheiro só para o MBA da Sofia. Estavam tentando se proteger da minha mãe. Isso não justifica o que fizeram. Mas achei que você merecia saber tudo. Espero que esteja bem. Fico muito feliz que você tenha saído. Amélia. Reli o e-mail 3 vezes. Não foi uma surpresa, não de verdade. Confirmava as peças soltas que eu já tinha juntado. Não mudou meus sentimentos, nem me fez sentir pena deles. O desespero deles não justificava a violência, mas oferecia uma lente final de clareza sobre todo aquele episódio terrível. Confirmava a minha decisão. Eu não tinha apenas escapado da ganância. Tinha escapado de um navio que afundava, um redemoinho de más escolhas e atos desesperados que certamente me teria arrastado junto. Respondi a Amélia com um e-mail breve e simples. Obrigada por me contar. Significa muito. Estou bem. Espero que você também esteja. Apertei enviar, e com isso, fechei o último capítulo da minha vida anterior. Já se passou quase um ano. Meu apartamento já não parece novo. Parece lar. A janela acima da minha mesa dá para a cidade, um cenário de luzes cintilantes e possibilidades infinitas. Meu ombro quase não me dói mais. Só resta uma leve dor nos dias úmidos. Na semana passada, chegou outra carta. Não era de um advogado nem de um parente aflito. Era escrita em papel simples, com o endereço do remetente do colégio comunitário local. Abri. Era de uma jovem estudante de enfermagem, a primeira beneficiária da Fundação Wilson de Bolsas. Contava que era mãe solteira, trabalhava em 2 empregos para sobreviver, e que a bolsa permitiu que largasse um deles e passasse mais tempo com seu filho. Significava que podia comprar os livros sem deixar de comer. Significava que podia imaginar um futuro além da luta diária pela sobrevivência. Não sei quem é o doador anônimo, escrevia no final, mas se um dia tiver a chance, diga a ele ou a ela que não me deu só dinheiro, deu esperança. Dobrei a carta com um sorriso natural e espontâneo no rosto. A dor no peito, aquela companheira constante por tanto tempo, tinha desaparecido. Em seu lugar, havia um calor calmo e constante. Passei a vida inteira achando que precisava me queimar para manter minha família aquecida, só para descobrir que eles estavam parados perto das chamas, reclamando do frio.
Meu ato de desobediência, alimentado por tanta dor e raiva, transformará-se num ato de criação. O dinheiro que eles viam como um direito fora convertido na oportunidade de outra pessoa. E se você está se perguntando o que isso significa para a sua própria vida, lembre-se, amor não se demonstra apenas por sacrifício. Família se define por confiança, respeito e gentileza, não por laços de sangue. Você tem o direito de guardar sua paz, de se afastar de quem suga sua energia e de criar um novo círculo onde o amor seja incondicional. Às vezes, o passo mais corajoso não é ficar, é escolher a liberdade e um futuro que finalmente é só seu.